Muito bem, boa noite, boa madrugada, bom dia, onde quer que você esteja no globo terrestre, seja bem-vindo. Nós vamos hoje conversar com o senhor Wagner Oliveira, ele que é CEO da Wally, Tecnologia e Gestão. Vamos entender melhor o que a Wally faz, como ela trabalha, o que ela oferece. E ele também é gestor da FGW, a Faculdade de Gestão Wally. Também é resultado dessa mente tão incrível que faz com que as pessoas melhorem cada dia por meio da educação. Seja ela um treinamento, seja ela uma formação, seja ela um workshop, seja ela e agora a universidade, né, a faculdade, né, que já está 100% online, 100% funcionando em vários polos do Brasil. E com possibilidade de fazer aí, acessar de qualquer parte do globo terrestre. Muito bem. Então, hoje, 16 de setembro, quarta-feira, 20 horas, hora Portugal. Estamos aqui iniciando nosso entrevista. Seja muito bem-vindo. E vamos lá conhecer a nossa equipa. Estamos aqui, eu e Carol. Hoje, a Caroline Jucá, ela é psicóloga, ela é também coach e formadora. Basicamente, ela tá também já habilitada para trabalhar em Portugal. A gente vai daqui a pouco falar sobre o que é a educação. Muitas pessoas vêm do Brasil para trabalhar aqui como formadores, como treinadores, e chegam aqui e percebem que precisam ainda não se qualificar, sim, mas precisam ter uma certificação para ter as credenciais de formador aqui. Você precisa fazer um curso de formação de formador, tanto para cursos presenciais, tanto para o e-learning. Então, a Carol está aí também já com as duas habilitações, é formadora. Bem-vinda, Carol! Olá, boa noite a todos. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E hoje nós trouxemos o Wagner para somar com vocês a nível de conhecimento, para trazer temas que possibilitará que vocês tenham uma visão ampla a respeito da educação corporativa, da formação profissional. E é importante que estejamos sempre atentos, né? O que tem no mercado de inovação, de metodologia que vai contribuir para otimizar os processos, seja na área de recursos humanos, seja na área de desenvolvimento humano, de um modo geral, né? Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, muito obrigado, Carol. Obrigado, André. Falar sobre esse tema é sempre um prazer muito grande. Então, vão me avisando pelo horário, senão eu não paro de falar. É muito gratificante falar de educação, desenvolvimento de pessoas, de formação de pessoas, e para mim é um prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder conversar com vocês sobre esse tema tão agradável. Perfeito, meu amigo. Eu que agradeço aí, e o público também agradece bastante aí o que ele vai escutar de você e no nosso bate-papo aqui. Nosso bate-papo, digamos, tem um contorno de 4 temas: o líder, o gestor, que é a pessoa, gestão e liderança. Daqui a pouco eu aprofundo um pouco mais para quem está com a gente pela primeira vez, e para quem não está, vai ouvir de novo, que é para cada vez que ouve, eu não tinha entendido dessa forma. E sempre tem uma ideia nova quando a gente lê um novo livro, ou quando lê um livro antigo, mas com a cabeça nova. Então, vamos lá, dando sequência. Global Retail Show. Para quem não conhecia o que é o Global Retail Show, ainda dá tempo de você participar. Vai lá no site, vou passar o vídeo, vai aparecer o site para você linkar, ainda dá tempo de você fazer investimento no que está acontecendo no globo terrestre em relação ao retalho, que é como o varejo é chamado aqui, o retail. Ele substitui o que no ano passado a Gouveia de Souza, que é a empresa GSMR aqui onde nós trabalhamos, a gente no Brasil realiza. Ano passado era o Latam Retail Show, mas não tem possibilidade, como vocês sabem, essa congregação presencial não tem mais condições de existir, com as condições naturais que hoje estão sendo nos impostas, né, por esse vírus horrível. E foi então
o surgimento do Global Retail Show, um evento totalmente online. Vamos entender melhor o que é esse negócio chamado Global Retail Show. A realidade que estávamos acostumados mudou rápido e de forma súbita. De repente, ficamos sem referência, com abundância de opiniões, mas muitas vezes distantes das boas ideias. Logo elas, que quando entram nas suas cabeças e quando são bem formadas, ficam para sempre. Somos extremamente contagiosas e podemos mudar muita gente. E olha que já ajudamos a construir grandes histórias. Tudo começa com a gente. Nós somos as boas ideias. E queremos fazer parte da sua vida para sempre. E nós temos um aliado. Olhando para esse momento difícil que o mundo passa, achamos um meio de chegar até vocês. Fomos atrás daqueles que mais podem ajudar, pois sabemos quais são suas ideias. Não queremos te motivar, pois motivação passa rápido. Nosso objetivo é te inspirar. Inspiração dura muito mais tempo. Fizemos uma seleção rigorosa de uma coleção de ideias que vão te inspirar a criar o seu futuro. Traremos para você o que está acontecendo nas agendas dos líderes de varejo e consumo. Uma boa ideia ensina algo, prepara para viver, ajuda a construir o futuro. Imagine milhares de ideias juntas. Nós vamos deixar você e seu negócio à prova de futuro, prontos para o que está por vir. Você deve achar que estamos loucas, né? E estamos loucas para entrarmos na sua cabeça. Afinal, é para isso que existimos. Aliás, no fim do evento, nós continuaremos vivas para que você possa aproveitar mesmo aquilo que não viu no evento. Nos encontramos em breve. Você assiste uma vez e nos tem para sempre. Global Retail Show, de 13 a 19 de setembro. globalretailshow.com. Muito bem. Então, esse aí foi basicamente a nossa... o que está acontecendo no retalho hoje, não somente no Brasil, mas de forma global. Tá? Justamente esse evento vai trazer o que de fato está acontecendo, como é que o retalho está retomando por meio de tecnologia, por meio de formação, por meio de cultura. O que houve de transformações nisso tudo para que os negócios não parassem, né? É uma luta entre o não saber o que fazer e tentar fazer alguma coisa que não seja prejudicial a ninguém. Então, muitos negócios se foram, muitos negócios surgiram, e, de fato, a tecnologia tornou um assunto em cima da mesa. Ir para o ambiente... Só uma contribuição aí, André. Eu participei ontem e anteontem do evento, tá? Fantástico. Tá? É extremamente interativo. Né? O hall de entrada, na verdade, dá aquela sensação que você acabou de chegar no evento, muito interativo, muita oportunidade. Tá fantástico. Parabéns pelo evento aí para a Gouveia Souza. Obrigado. Em nome especialmente do Marcelo Toledo e a equipa dele, que é da área da GSMD, e obviamente, com a mentalidade de todos que estão ali focados em fazer esse evento ser fantástico. E obrigado pelo feedback, obrigado por estar participando também. Está com stand Não, só como participante mesmo, mas as palestras são de altíssimo nível. Ontem se falou muito do varejo do futuro, foi fantástico, fantástico. Ah, legal. Isso é que é válido. É isso que é válido. Tá? E hoje a gente vai saber com você o que tem pela frente em específico com relação à formação. Mas antes disso, eu vou trazer para o pessoal os nossos pilares. Vamos até eles. O primeiro pilar chama-se o líder. O líder. A pessoa que diariamente influencia e contribui para o sucesso de outras pessoas por meio de suas ações e estilo de vida. Eu não preciso estar presente, eu preciso viver uma forma que estimula uma ação em outra pessoa. Às vezes eu nem sei que eu estou influenciando outra pessoa a ter sucesso, mas a outra pessoa segue meu jeito de ver, meu jeito de olhar, meu jeito de pensar, meu jeito de agir.
Então, quantas pessoas não são influenciadoras, às vezes nem sabem, mas às vezes elas sabem e propõem-se a trabalhar numa organização, numa empresa, para que a sua capacidade de líder encontre, junto da sua capacidade de gerente ou de profissional, será que eu, com o meu comportamento de líder, consigo ter sucesso numa empresa? É quando ele percebe que somente o comportamento faz ele chegar até lá. Agora, o que sustenta e faz ele ir além é complementar o seu estilo comportamental com as ferramentas, as técnicas, os recursos, para que ele aprenda a utilizar melhor a análise de indicadores, planejamento, como fazer, eu vou falar das ferramentas da qualidade, um PDCA, antigamente falava-se muito do Juran, né? Falava-se muito da metodologia do Just in Time, mas isso se acabou? Não, isso não acabou. São ferramentas que se transformaram na forma de execução, mas elas existem, o Just in Time é até hoje. Então, as bases, um gerente, um profissional precisa saber para que ele coloque em prática o Agile, que é tão hoje comentado e está praticamente já na veia da maioria das grandes profissões e profissionais. Depois que o líder, que é o gerente, aqui estamos falando de uma pessoa, vai para uma empresa, ele entra no ambiente da gestão. E aí a gestão é a empresa que oferece para esse profissional as condições, os recursos físicos, quer dizer, os computadores para ele trabalhar, um software atualizado. As condições hoje em dia são de teletrabalho, então, por vezes, as empresas oferecem para os seus funcionários um laptop para que eles vão até para suas casas trabalharem. Isso a gente fala de uma outra situação, mas o teletrabalho é algo que passou a ser também um assunto para ficar em cima da mesa. Então, a gestão é tudo aquilo que a empresa oferece para os profissionais terem sucesso. Então, recapitulando, o líder é um comportamento que as pessoas têm, por vezes isso não é natural. Às vezes eu tenho que me formar como líder, porque eu assumo um cargo de gestão e eu preciso da habilidade da liderança. E aí eu tenho um gerente que é uma pessoa, que é o cargo, ele vai ocupar aquele cargo. Eu tenho uma empresa que me oferece recursos. Se eu fosse um bombeiro, eu estou falando aqui do EPI, da água, do capacete, de toda a ferramenta, de todo o material que ele precisa para fazer um resgate. E aí, então, quando eu estou praticamente vestido daquilo, né? Quando eu estou realmente vestindo a camisola, opa, o ambiente da cultura está em mim. Eu passo a confundir o meu estilo de ser com o estilo da empresa, porque a gente acredita nas mesmas coisas. E aí surge a liderança, que é um ambiente resultante da adoção. Adoção. Eu não criei a empresa, mas eu estou trabalhando nela, eu adotei de forma voluntária a missão da empresa, a visão. Se eu não tinha a minha, e eu passei a acreditar naquela, opa, eu adotei. Se eu tinha, eu encontrei, melhor dos mundos. Isso faz sinergia. Então, a liderança para nós é um ambiente resultante dessa adoção voluntária da missão, da visão, do propósito e a cultura interiorizada entre ambos. São nossos 4 pilares do sucesso. Você que fez a assinatura no nosso webinar pelo Zoom, está recebendo o link que vai fazer baixar o nosso infobook, explicando cada um desses 4 itens de forma mais detalhada. Vamos em frente e agora... Nosso entrevistado, senhor Wagner Oliveira, CEO da Wally e da FGW. Vamos entender as respostas que ele nos traz, como a Wally e a FGW estão usando a tecnologia a favor da educação corporativa, da formação profissional e do ensino superior. Vamos a isso. Agora, somos nós 3 para o mundo. Amigo Wagner, bem-vindo novamente.
De fato, agora a gente mergulha no nosso tema. E, Carol, você que vai medir esse negócio, porque a Carol também não é uma pessoa boa, porque ela, nesse caso ela fala bastante. E se o tema é educação, ela está fazendo um projeto de construção de academia corporativa, está vendo quanto que é o percurso para se fazer uma academia, né? Exato. Não é fácil. Mas a gente tem aqui o mestre. Olha, meu amigo Wagner, como é que o Wally surgiu? Como é que essa coisa apareceu na tua cabeça? Olha, a história nasce pelo desejo de criar uma universidade corporativa, cara. Na verdade, eu estava participando de um evento da Fundação Getúlio Vargas, que tem aquela extensão em Ohio, isso em 2001, tá? E falaram muito para a gente lá no Dia de Recursos Humanos sobre educação corporativa, sobre universidade corporativa. E eu voltei, nessa época eu trabalhava como diretor de recursos humanos de uma grande empresa de varejo, e quis convencer, naquela época não tão grande, mas quis convencer o presidente da empresa de criar uma universidade corporativa. E ele entendeu que o projeto era muito legal, mas o projeto era grande para ele, que tinha 28 lojas na época. Eu estou me referindo a uma rede chamada Eletrozema, que hoje tem 450 lojas, naquela época tinha 28. Então, a gente criou um modelinho e eu combinei com o presidente da empresa. Eu saio da empresa, deixo de ser executivo, crio uma empresa para fazer a gestão da universidade corporativa no varejo. E assim a gente nasceu. A gente começou a fazer a oferta de treinamento à distância em 2002, com disquete 3 1/4. Não sei se vocês são dessa época, mas eu sou. A gente mandava treinamentos em disquete 3 1/4 para as lojas e recebia provas por malote. Então, foi um início realmente assim de tentando levar a educação para a ponta do varejo, né, para as lojas, para o gerente, caixa, crediário, para toda a operação do varejo, de uma maneira como a gente tinha de tecnologia, né? A gente evoluiu de 2002 até agora. Agora, em novembro, a gente faz 18 anos de vida já. Temos uma carteira de clientes muito significativa no Brasil, grandes clientes. E hoje nós temos cerca de 800 mil alunos nessa plataforma, que são os funcionários dos nossos clientes. Continuamos fazendo educação corporativa para projetos de universidade corporativa. Vimos a necessidade de desenvolver a fábrica de conteúdos, e hoje temos uma fábrica que já produziu mais de 3.500 cursos diferentes. Então, uma fábrica muito preparada para pegar a ideia, transformar num conteúdo EAD e disponibilizar numa plataforma de treinamento com muita gestão, muita gestão. Então, a nossa história, de forma resumida, de 2002 até agora, é educação corporativa sempre na veia. Olha, a Wally é isto, mas, e aí, você me disse que o início era criar a universidade corporativa, surgiu a universidade corporativa, mas você teve um olho além. Como é que é a história da FGW? Bom, aí essa história, na verdade, começa lá em 2017, né? Porque nós temos vários projetos de universidade corporativa implantados no varejo no Brasil, e sempre com uma resistência em entrar no ensino acadêmico, em função do modelo que o MEC sempre impôs às universidades aqui. Em 2017, teve uma mudança na legislação, e o MEC permite que a gente passe a oferecer a educação 100% online. E aí, com nossa expertise, com 800 mil alunos na base e com conhecimento de educação corporativa, nós entramos com um projeto no MEC, demoramos 2 anos para ser autorizado, porque o processo é um processo moroso, fomos autorizados com nota máxima, que é nota 5, e começamos com 4 cursos de graduação. Desses 4 cursos, 2 foram autorizados com nota 5 e 2 com nota 4. Então, fomos muito bem avaliados para o processo inicial, e hoje temos uma oferta muito significativa de graduação e de pós-graduação. A gente começou a desenhar muitos cursos de pós-graduação focados nesse mercado varejista, que é onde nós estamos inseridos desde 2002. Então, hoje tem a FGW, que é a parte de educação acadêmica do Grupo Wally. Olha, é uma jornada fantástica, uma jornada incrível, e você realmente não atinge somente mais aí. Eu lembro, na verdade, na época, eu trabalhava na mesma empresa que você foi atendido, eles fizeram lá um treinamento na tua empresa, lá na empresa que você trabalhava, e naquela época nós estávamos muito voltados a treinamento, né?
E o que a gente conversa bastante, eu e a Carol, e tenta explicar isso a alguns clientes? Existe diferença com as ferramentas, as soluções e os problemas. Então vamos lá, vou lá para Abraham Maslow. Se todo problema fosse prego, eu usava martelo. Então, peraí, às vezes eu quero, e aí algumas empresas chegam conosco e falam assim, eu queria implementar, mudar, fazer com que a cultura da organização fosse mais disseminada. Vamos fazer um workshop? Opa, o workshop não atinge aquilo que você quer. Então, ainda há uma confusão entre as ferramentas, as soluções formativas, seja workshop, seminário, a metodologia learning, blended learning. Há ainda que se organizar para que cada uma serve, né, Carol? Nem todas elas servem para tudo isso. E aqui engloba mais a academia corporativa, né? É uma universidade corporativa. Exatamente. E o que você falou a respeito das soluções, ter essa percepção de qual é a sua necessidade, é o que vai permitir que você identifique, né, qual é a melhor ferramenta para se utilizar. Por exemplo, uma palestra ou um workshop, o objetivo é algo que você vai ter ali de um modo geral, né? Você pode trabalhar junto com a sua equipe, com a sua empresa, um tema de um modo geral, mas, como o André falou, né, não abrange todas, de um modo amplo, as necessidades de uma empresa. E o que nós temos percebido, e o que ele colocou aqui das nossas conversas, é como a educação corporativa ela é completa, né, a respeito engloba tanto a parte de treinamento, de formação, de preparação profissional, e também permite que a empresa ela alcance, né, uma visibilidade de mercado. E claro, né, Wagner, você iniciou com a educação corporativa, né, e com certeza ela brilhou os seus olhos ali no início, e por isso você a escolheu como o fator determinante para dar o início aí na Wally. Isso. A gente tem uma característica que eu gosto muito de destacar sempre, cara. Primeiro, a gente sempre, com a educação corporativa, com a universidade corporativa, vem aquele conceito de guarda-chuva, né? Eu quero abrigar todas as atividades educacionais. Uma das coisas que a gente sempre se bateu muito, ela não pode ser elitista. Muitas vezes a gente chega para falar de educação corporativa, a primeira coisa que às vezes o diretor, o presidente da empresa quer, então vamos fazer um MBA para os diretores. Tá bom, isso é extremamente importante, né? Mas ela não pode ser focada como uma escola para os diretores. Então, a socialização dela dentro da empresa, eu acho que é de fundamental importância. E outra coisa que eu entendo como muito importante é a contextualização do que a gente está ensinando. Não adianta pegar modelos prontos. Eu brinco muito o seguinte, se eu estou treinando uma empresa que vende geladeira, o meu exemplo tem que ser de geladeira. Eu não posso pegar um exemplo da Coca-Cola e ficar esperando que esse aluno tenha a capacidade de abstrair aquela inteligência que a Coca-Cola teve e trazer para a geladeira dele. Esse é o meu papel enquanto treinador, é o meu papel enquanto educador corporativo, de desmistificar a estratégia e entregar de uma forma que fique aplicável para ele. A gente se bate muito com isso. E faz muito sentido isso que você falou, Wagner, que é a personalização do conteúdo, né? Sim. Do conteúdo e também dos recursos que são utilizados. E eu encontro a cultura da empresa e também ao que eles disponibilizam, né? Disponibilizam de recursos, de espaço, de tempo. E o que você falou, né, da Coca-Cola, da geladeira, são produtos totalmente diferentes, com um mercado diferente e automaticamente equipa diferente. Sim. Uma gestão que acaba tendo indicadores que são outros. E aquele conceito de que o treinamento, a educação, não é a panaceia universal, né? Ela não vai resolver todos os problemas, ela resolve parte dos problemas. Agora, é preciso que tenha um bom diagnóstico, para a gente saber se aquele conteúdo realmente ajuda, mas se os outros pilares da gestão também estão alinhados, né? Não adianta eu dar muito conhecimento para uma empresa que não tem a estrutura necessária para absorver isso. Então, esse é um ponto. Sim, então é um monitoramento, né? É importante que não só ofereça, né? E você oferece ali um conteúdo, mas também fazer esse monitoramento
e medindo, se tiver que ajustar. E já aconteceu de você ter, agora é o momento curiosidade, né? Já aconteceu de você construir algo e ter que refazer, né, durante esse período? O processo de construção da fábrica de conteúdo, ele é muito interessante, porque a gente faz um diagnóstico, muitas vezes quem acompanha todo o projeto é um profissional do RH, aí baseado no diagnóstico do profissional do RH, a gente transforma tudo isso numa modalidade EAD. Aí o profissional de RH chega e vai apresentar para o presidente da empresa. O que acontece? Ele diz, não, mas não é bem isso que eu estava pensando. Então, a reconstrução, às vezes, é a falta de sintonia interna. Eu me bato muito com um RH que conheça a organização como um todo. Então, eu não posso ter um RH que tem um sonho para aquela empresa. O sonho é único, o sonho é um norte compartilhado. O sonho do RH e o sonho do presidente tem que ser o mesmo. E a gente, às vezes, se depara muito com essa divisão. O RH sonhando para o sul e o presidente sonhando para o norte. E isso gera retrabalho e tal, mas faz parte do processo. A gente tem que entender que é assim mesmo, mas nós já temos, assim, como eu te digo, mais de 3.500 cursos desenvolvidos, tem todas as experiências aí para satisfazer as curiosidades nesse sentido. Eu imagino, com certeza. E é interessante, né, até que viva isso, porque isso acaba trazendo, munindo você, né, de ferramentas para lidar com o próximo cliente, ou seja, você já percebe o que pode acontecer, né? Tem um tema que nós trazemos e nós trabalhamos bastante, que é o improviso. Às vezes você organiza, planeja, mas situações acontecem, né? E situações não esperadas. A parte mais bonita da educação é que, na verdade, você não ensina nada, você aprende muito, né? Então, cada vez que a gente desenvolve um conteúdo, puxa, o que a gente aprende com esse conteúdo? De hora que a gente vai para a prática e vê a reação, a ferramenta tem muita ferramenta de avaliação de reação, toda hora que a gente percebe a reação das pessoas, tem hora que a gente fala, puxa, não era isso. Sabe? Fiz errado, mas já foi, tem que fazer de novo, tem que fazer diferente. Mas a gente aprende muito, muito com esse processo. Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado para acompanhar as aplicações, mesmo que eu não consiga me envolver em todas elas, mas eu sou apaixonado por acompanhar aquilo que a gente aplica. E não só a construção, mas também o resultado disso, né? Quando você vê a evolução da equipe, a evolução da empresa, quando acompanha ali, né, o que foi colocado a respeito da educação corporativa, porque isso gera uma transformação no ambiente da empresa, né? Deixa eu te dar um exemplo disso que é, de novo, apaixonante, né? Nós fizemos um curso para o varejo chamado do físico ao digital. Por que isso? O vendedor era um vendedor de balcão, vendedor de loja, né? De repente veio a pandemia e aí o gerente dele, o dono da empresa, falou, não, mas você tem que vender pelas redes sociais. Ah, legal, não, mas eu usei o Facebook para namorar, para brincar, para mil coisas, mas nunca para vender. Aí nós fizemos um curso para isso, orientando esses vendedores. Foi um sucesso o curso. A primeira turma com 140 alunos, para você ter ideia, em uma semana. Foi um sucesso o curso. Resultado disso, depois nós temos um depoimento que um dos alunos gravou ele fazendo uma live com alguns clientes apresentando o produto. Ele nunca tinha feito isso na vida. Então, você percebe a transformação que você ajudou a fazer. Aí isso se paga, né? Isso, a partir daí é só sorrisos. Exatamente. E isso não fica só no profissional, né? Isso você vê que as pessoas se transformam com isso, né? Sim, com certeza. É fantástico. Falando sobre líderes, e aí a questão agora é decifrar o enigma do líder, né? O que é ser líder? Líder é circunstancial, é a pessoa que hoje vai trazer a cura, né, desse negócio, ele vai ser o líder. Então, líder é uma situação que se altera, né? Para você hoje, quais são as características e que um líder precisaria da Wally e da FGW para ter sucesso? Então, basicamente, o conceito do líder e como esse líder melhora com as ofertas que vocês têm. Eu costumo dizer muito que a primeira coisa desse líder é que ele tem que pulsar num ritmo diferente, sabe? Ele tem que pulsar no ritmo do cliente, no ritmo da equipe, ele tem que pulsar num ritmo diferente. E eu não tenho essa história de que, então ele não nasceu para isso.
Ele pode aprender. Pode ser mais difícil para alguns ou mais fácil para outros. Mas o aprendizado é sempre possível. Então, a primeira característica que eu tenho é ele tem que pulsar num ritmo diferente. Ele tem que saber que é ele que bate o bumbo, é ele que vai... As pessoas vão acompanhar esse ritmo que ele determina. Então, essa consciência é uma preocupação grande que eu tenho. Porque muitas vezes, em varejo, a gente vive muito isso, tem um vendedor muito bom lá na loja e, de repente, a loja fica sem gerente, qual é a primeira ação que se faz? Pega aquele vendedor muito bom e escala ele para ser um gerente e espera que ele tenha uma liderança sobre a equipe. E o pulsar dele era de vendas, não era de gestão de pessoas. E esse pulsar diferente gera um monte de problemas. Então, a primeira característica importante é conscientizá-lo, fazer com que o pulsar dele seja no ritmo de que a liderança necessariamente precisa. E para isso, é claro, a gente tem mentoria, a gente tem curso, a gente tem uma série de imersão possível para que isso aconteça. Não gosto da ideia de que líder é coisa nata. Nada é a vida. O resto a gente aprende. Tudo que for possível a gente aprende. Com mais ou com menos dificuldade, mas a gente aprende. Então, essa é a primeira característica. Então, e a segunda característica que eu acho que é fundamental para qualquer profissional de sucesso, mas no líder, é a tal da persistência. Eu não consigo conviver com uma pessoa falando que ela vai assumir um papel de liderança, que na primeira dificuldade ela se desmotiva ou retorna a um estado natural. Então, eu preciso que eles fiquem pulsando mesmo com os problemas, com as adversidades. Aí eu posso chamar de persistência, resiliência, tem um monte de adjetivo que a gente pode dar, mas eu preciso que essa pessoa seja adaptável a essa nova realidade. Então, ele pulsa diferente e ele consegue perceber essas mudanças e adaptar. E aí é treinamento, é desenvolvimento, é mentoria, acompanhamento. Tem 1000 oportunidades para que a gente desenvolva isso. O comportamento do líder, ele basicamente, o que ele faz reflete muito nos outros, né? Então, ele tem que ficar muito sobre vigia, ele tem que se vigiar bastante, porque ele é um exemplo, né? É o exemplo de como ele estaciona o carro, o exemplo como ele dirige na rua, o exemplo de como ele dá bom dia, o exemplo com quem ele fala, com quem deixa de falar, como ele é um exemplo para qualquer coisa, né? Ele está ali em evidência, né? Eu costumo dizer também, André, que a liderança é um aspecto muito solitário. Você tem que manter um ritmo de pulsação que traga todo mundo. Em alguns momentos, esse líder também é um ser, em alguns momentos não, ele também é um ser humano, né? Ele também tem os momentos de baixa, ele tem que saber tratar isso, tem que saber aonde buscar energia suficiente para isso, mas a dificuldade é, às vezes, não deixar que isso contamine a equipe. Porque, na verdade, a baixa, cada um de nós tem um momento de baixa, é mais do que natural. Agora, esse líder precisa conseguir ser mais conciso nessa sua posição e segurar a onda por mais tempo. É difícil? Tem hora que dá vontade de chutar o balde? Tem hora que a gente está revoltado com a direção da empresa porque discordo de algumas coisas? Também tem. Mas se eu não tiver a consciência de filtrar isso de forma adequada para a minha equipe, o meu resultado vai para o ralo, com certeza. Com certeza. A gente está falando de comportamento, mas quando e aí eu gostei muito do exemplo, eu brinco com a Carol muito, porque tem vários exemplos, vários casos, que é quando a gente sai do lugar, mas o lugar não sai da gente. Eu sou de Manaus, vivi desde 2009 lá em São Paulo, e eu levei, obviamente, comigo muita coisa, né? Eu levei muita coisa. Até que eu me tornei ferramenta daquela engrenagem chamada São Paulo, e hoje vim para cá, e aqui sim, se eu não tivesse feito a primeira travessia, que era de Manaus para a metrópole São Paulo, eu hoje aqui teria um impacto grande. Tem gente que não, Portugal é igual, o idioma não é igual, não é igual. Não é. Primeiro porque, sabe quando o ano letivo começa aqui? O ano letivo começa em setembro. Não, peraí, o ano letivo começa em setembro. O ano começa em setembro. Por quê? Porque o verão foi agora, é agosto. O nosso verão é janeiro. Janeiro, fevereiro, ali aquela parte. Então, nossas férias emendam com o Natal. Aqui não. Então até isto
é quando eu passei a perceber que é o calendário do clima, que são as estações que modificam as questões de ano, calendário das escolas, as férias do trabalho, aquela coisa toda. Então, olha como se você vive, é como perguntar do peixe o que é água, né? Está lá dentro, ele não sabe, tem que sair. Então, eu não havia, por exemplo, percebido no Brasil que eram as estações que causavam a alteração do fechamento contábil, do fechamento do ano, da questão do ano letivo, acabar ali para novembro. E quando chega aqui, a gente vê que quem lidera essas decisões são as estações. Até isso, né? Então, você faz um planejamento brasileiro que vai de janeiro, pós-carnaval, meado de fevereiro para março, e até novembro alguma coisa deve estar caindo aí para dezembro, consegue treinar o pessoal em dezembro ali ainda. Esse é o nosso plano anual. O plano anual daqui, ele já tem que estar entrando nos orçamentos para o ano que vem, em agosto, em setembro, para estar para o ano que vem. Então, isso altera. Né? Eu preciso tirar, senão vai me atrapalhar. Um vendedor que é elevado à categoria gerencial, ele precisa entender que aquilo que ele tinha como vendedor é mais uma ferramenta do cinto de utilidades dele como gerente. Né? E ele transforma a experiência dele como vendedor agora para ensinar pessoas a vender. Né? Ele não tem que descer para dar show. Ele tem que daqui ajudar pessoas a fazer melhor do que ele fez, do que ele fazia. É tão forte que na maioria dos varejos, no Brasil é muito assim, esses vendedores são extremamente competitivos. Eu quero fazer mais do que você. Quando eu sou alçado a gerente, eu não posso mais ser competitivo, eu tenho que fazer o que a minha equipe produza. Né? E por isso a gente fala, muitas vezes você perde um bom vendedor e nunca forma um bom gerente, se isso não for bem feito. Então, de novo, é a questão da pulsação. Né? Ele tem que pulsar no ritmo da cultura, do momento que ele está. Se não for assim, aí ele vai vendedor ser gerente e continua com a cabeça de vendedor. Aí dá pau, aí dá conflito. E aí, quando ele senta na cadeira do gerente, Carol, o que será que ele precisa, né? Então, porque o gerente é diferente do papel do líder. O papel do gerente é diferente do papel do líder, né? Porque no que o que o líder precisa é voltado para o comportamento, né? O objetivo do líder é comportamento. Já o gerente, não. O gerente, o gestor, ele tem a ver com as suas atribuições do cargo. Então, Wagner, tendo essa visão, né, de que o gestor compete às atribuições, e claro, né, a gente falou aqui do gerente de loja, o gerente da restauração terá outras atribuições, e eu queria saber como que é o gerente aí na Wally, né? Quais são as principais atribuições que ele precisa ter? Conta aí para nós. Olha, a gente tem 18 anos de empresa, hoje a Wally tem 120 profissionais que trabalham em várias áreas de desenvolvimento de conteúdo e tal. E esses gestores, eles vieram todos da base. Porque como a gente nasceu muito pequeno e as pessoas foram nos ajudando a desenvolver, então hoje eu tenho um gerente extremamente capacitado, a gente investiu muito em formação de design institucional, de várias competências necessárias para essa gestão. E a gente tem a felicidade de ter uma convivência muito, muito boa. Então, esses gerentes, eles pulsam no mesmo ritmo que a Wally pulsa. Isso não é uma coisa fácil, sabe? É pegar essa cultura, conseguir difundir essa cultura e fazer com que os gestores absorvam realmente a nossa cultura e a pulsação está no mesmo ritmo. Isso é muito legal. Pra você ter ideia, a gente passou por um período de pandemia, né? Estamos passando aí. Em 2 dias, nós colocamos 120 pessoas em casa. Umas não tinham computador, outra não tinha cadeira adequada, não tinha mesa adequada, não tinha internet adequada. A gente resolveu tudo em 2 dias. E qual que era o grande receio? A produtividade. Porque a gente não precisava fechar as portas, a gente não atende ninguém presencialmente. Nós reunimos essa equipe de líderes, mostramos, definimos os 2 objetivos. Primeiro, preservar a vida, e segundo, preservar o negócio. E eles absorveram isso.
a nossa produtividade nunca foi tão alta com 120 pessoas em home office. Hoje eu tenho 2 pessoas na sede da empresa. Estive lá hoje de manhã ainda, eu tenho 2 pessoas na sede da empresa e a nossa produtividade nunca foi tão alta. A gente aprendeu com esses líderes que eles conseguiram, na verdade, pegar o problema, abraçar como se fosse deles, aí ia pulsar no mesmo ritmo e fazer com que a sua equipe entendesse isso e produzisse. E a gente aumentou a produtividade com isso. Então, esse nosso gestor, esse nosso líder, ele tem realmente uma identidade muito forte com a gente tem um turnover muito baixo, mas ele pulsa no mesmo ritmo da hora. Isso, para mim, é fundamental. E o que você falou sobre o turnover baixo, né? Tem muito a ver com o que você falou antes. Eles vão galgando outros cargos dentro da empresa e por eles estarem mais tempo, eles conseguem absorver também a cultura da empresa e isso acaba influenciando também. Só te interrompendo, mas acho que é importante, assim, nós sempre fomos uma empresa conservadora e com muito cuidado com os nossos colaboradores. Para Portugal, isso pode até não ser muito significativo, mas para vocês que conhecem a cultura do Brasil, nós temos 18 anos de empresa com 120 funcionários sem nenhum processo trabalhista. Nenhum. Isso no Brasil é uma coisa quase que inédita, né? Eu sei que aí a cultura é diferente e tal, mas aqui é uma coisa quase que inédita. Por quê? Eles são muito respeitados dentro daquilo que precisa ser feito, em termos de legislação, em termos de acompanhamento, em termos de plano de saúde, tudo aquilo que eu preciso entregar de uma forma adequada, a gente entrega. Por isso o turnover é muito baixo. A gente abre uma vaga que rapidamente essa vaga a gente consegue suprir as vagas que são abertas. No início da pandemia, tivemos um certo receio do mercado, fizemos 3 demissões, já contratamos 8 do início até agora, então as 3 foram repostas e mais 5. Tem 3 meses consecutivos que o nosso faturamento de educação corporativa é recorde na história da empresa, em função do momento, em função de tudo. Mas esses líderes na verdade, cumpriram esses 2 papéis, preservar a vida e preservar a empresa. Nós pulsamos no mesmo ritmo. E construíram, né? Montaram a arquitetura aí dos cargos, com, claro, né? A base, vida, né? Segunda etapa aí desse pilar aí vem os negócios, até mesmo porque sem a vida ali, né? Sem ter uma boa saúde, tanto física quanto mental, você não consegue, não que não consiga, mas isso pode impactar no tipo de resultado que você precisa entregar, né? Então, por isso os negócios vêm posteriormente e assim diante, né? Nós temos um ritmo no sentido de as necessidades dos nossos clientes. Cada cliente é uma história nova, né? Um dia eu estou fazendo um curso sobre saúde, no outro dia eu estou fazendo um curso sobre automóvel. E a equipe de design institucional, ela tem que ter essa capacidade de ir para dentro do cliente, entender essa necessidade que o cliente tem e trazer isso para dentro de casa. Então, é uma mão de obra muito específica, sabe? Ela precisa conhecer de design institucional? Precisa. Mas ela precisa conhecer um pouco da nossa cultura, senão a gente não pulsa junto. Nós temos 3 pilares aqui, que tudo que a gente faz tem que ser simples, fácil e rápido. Olha, fazer o simples, o fácil e o rápido não é fácil. Posso te garantir que não. Mas a equipe absorve isso de uma forma muito legal. Com qualquer um que você conversar, isso está muito consolidado. Nós temos que ser simples, fácil e rápido. Isso tem a ver também com a forma como vocês estruturam as atribuições dos cargos deles, qual é a demanda de cada um, né? Sempre voltada para esses 3 pilares. Sim. Nós aprendemos uma coisa agora com a pandemia, que antigamente se falava em contratar uma pessoa remota, todo mundo colocava uma certa resistência, né? Nossa, vamos contratar um produtor de vídeo em São Paulo. A gente está aqui no interior de Minas. O pessoal da área, poxa, será que vai dar certo? Será que não vai? E tal. Aprendemos que isso é perfeitamente possível. Hoje a gente tem um funcionário em Curitiba, tem 11 funcionários em Uberlândia e tem um funcionário em São Paulo que está fluindo muito bem, né? Mas por quê? Porque a gente vai colocando esse conceito de simples, fácil e rápido no dia a dia deles. Eles têm que perceber isso. Quando um cliente reclama de alguma coisa, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: foi simples, fácil e rápido? Se não foi, tem alguma coisa errada dentro de casa. Se o cliente não entendeu, é porque eu não soube explicar. Isso é básico para a gente.
Então, eu sou muito feliz com a cultura que a gente conseguiu implantar nesses 18 anos de empresa. Fantástico. E quanto à gestão, André, o que você traz aí para a gente? Traga uma pergunta. Quando a gente fala de gestão, são os subsídios que você dá para esses funcionários que sabem exatamente o que fazer, realizar. O que você ofertou a eles nesse período? Teve alguém que teve que ter computador em casa? Como é que as coisas aconteceram em termos de subsídios para que essas pessoas realizassem com sucesso suas tarefas? André, o básico, a gente ofereceu o que foi necessário, né? E teve gente que não tinha um computador em casa, a gente levou o computador, não tinha internet, a gente levou a internet, a mesa não era adequada, a cadeira não era adequada, mas eu acho que além de tudo isso, a gente levou presença, sabe? Como que a gente levou presença? Na verdade, a gente trabalha, tem uma reunião que a gente chama de Bom Dia, eu olho toda segunda-feira, ela sempre continuou existindo, só que agora através de uma ferramenta como essa. A gente tem o que a gente chama de Quinta Mais, que toda quinta-feira, cada equipe tem uma hora para desenvolver um tema que ele quiser de conhecimento com a equipe dele. Cada gestor chama a equipe para falar de um tema qualquer e essa hora não é uma hora de vocês vão treinar isso ou aquilo. A equipe define, queremos falar sobre produção de vídeo. Que falem sobre produção de vídeo, que assistam um filme especial. Isso continua existindo. Sabe? Então, a gente conseguiu respeitar e dar para eles as ferramentas físicas que eles precisavam, que era fundamental, mas demos muito apoio, e inclusive apoio emocional. Tivemos alguns problemas de pessoas que não se adaptaram, não pelo serviço, mas trabalhar em casa. A gente sabe que isso muda um pouco. Então, acho que a gente deu todo o material físico necessário para que eles fizessem um bom trabalho, mas, acima de tudo, demos o apoio moral, emocional, em alguns casos, com apoio de saúde mental, inclusive, com várias palestras de saúde mental, com acompanhamento detalhado. Então, entregar o material físico necessário para ele trabalhar é muito pouco, né? Isso é o mínimo que ele precisaria. Então, nesse caso, eu entrego o físico, mas o apoio, o tamo junto, tem que continuar existindo. Eu não sei, possivelmente você conheça a história dos cegos que encontraram um ser muito grande e cada um pegou numa parte e dizia, é um bicho muito peludo. O outro dizia, não, é cascudo. Não consigo nem abraçar, não dá a volta, é muito grosso. Como se todos eles estivessem falando de coisas separadas. Até que teve um que tinha capacidade de ver, chegou da distância e falou, vocês estão tocando e estão falando da mesma coisa. Só que vocês não estão vendo o todo. Vocês estão trabalhando somente e olhando a parte de vocês. Vocês estão vendo um elefante, vocês estão tocando em um elefante. Só que vocês estão pegando por parte. Então, ainda tem muita empresa que trabalha assim, infelizmente, né? Pega seus funcionários, isola e dá a eles somente o conhecimento daquela tarefa e faz deles tarefeiros, né? Não, eles são mentes que precisam ter a visão global para que ele consiga, em seu trabalho pontual e local, fazer algo que impacte no todo. Porque depois é difícil juntar se cada um teve um princípio, teve uma forma de achar que aquilo era único. E não, o trabalho de todo mundo é quebra-cabeça, é engrenagem. Então, o que eu fizer aqui tem que fazer nexo e somar, multiplicar, diminuir, fazer todo tipo de diminuir atrito, melhorar, ou até aumentar o atrito, caso seja necessário, que é para tocar fogo mesmo. Às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário tocar o fogo. E aí, eu acho que é importante dar a visão, a gestão dar a visão do todo, visão do futuro, aonde a empresa quer chegar, que é porque, por vezes, sem até alguns recursos, e as pessoas fazem o máximo que podem com aquilo que tem. Eu já vi mágica, mas também isso é uma coisa, não, vou fazer outra analogia, é como atender no corredor do hospital. Não pode ser normal. Sim.
Na verdade, mas o normal volta, né? O exemplo do corredor do hospital é fantástico, assim. Tem hora que é preciso, sabe? Tem hora que você vai ter que atender no corredor, porque a situação é de emergência, né? Mas isso não pode ser a normalidade. E essa é uma preocupação grande que a gente tem, porque com essa história de melhorar a produtividade, tem hora que a gente começa a falar, puxa, tá chegando no limite. As pessoas vão ficando estressadas. Elas estão atendendo no corredor o tempo todo, porque a pressão... Quando eu te digo que há 3 meses seguidos a gente bate recorde de faturamento de educação corporativa, isso significa que a demanda aumentou muito para eles. E eles estão se esforçando, estão entregando, mas chega um momento que a gente fala, peraí, para um pouquinho, tem mais gente aqui, vamos melhorar essa condição de trabalho, porque senão eu vou viver atendendo no corredor do hospital. E aí, se você tem uma equipe sem os recursos necessários, o resultado, num primeiro momento, todo mundo se anima e atende no corredor do hospital, daí a pouco a estrutura se desfaz. Ninguém consegue viver no corredor. Nem consegue atender e nem quem é atendido consegue permanecer, né? Sim, aí o negócio se desfaz. Se desfaz. Lee Iacocca, estava aqui com a minha cabeça aqui, eu falei o nome dele, Lee Iacocca, né? Foi um grande gestor da Chrysler, né? Mas ele acho que é dele essa frase, num dos livros dele, que agora me veio o nome dele por causa da situação que você estava falando, que é emergencial. Mas a frase dele, e me corrija, depois eu vou procurar saber se é, mas enfim, ele dizia, acelera até o motor estourar. Quando ele estourar esse motor, a gente vai descobrir por quê, porque a gente vai além. Então, a gente tem que saber até onde é o limite, mas muita empresa fica nesse motor quebrado, remendando, ao invés de fazer a reengenharia. O que aconteceu, fazer o reverso, por que aconteceu isso, e melhorar para que quando isso aconteça novamente, não haja uma ruptura, não haja uma queda, uma paragem ou a necessidade de criar campanhas, né? Criar hospitais de campanha, isso daí. Poxa, vou ter que falar porque eu lembrei, tem cidades no Brasil que investiram em hospitais de campanha que nem usada foi. Nem usada foi. Né? Eu sei por onde anda isso. Enfim, tem coisas que dá oportunidades, surgem benefícios, tem outros que não. Né? E o gestor tem que estar de olho nessas oportunidades, a gestão da empresa tem que estar sempre olhando para isso. Mas uma coisa que eu queria, antes de passar para a liderança, é desmistificar uma coisa importantíssima. Nem toda pessoa treinada, preparada, 100% ali, completou todo o percurso, toda a trilha de formação dela, não significa que ela seja um sucesso na área dela. Né? Quantas vezes nós já vimos bons jogadores de futebol, né? Esse é um exemplo que a gente usava muito na empresa que eu trabalhava, o cara treinou a semana toda, o mês todo, o ano todo lá treinando para aqueles 45 minutos e não sai um gol. O cara está treinado, está preparado, mas não saiu o gol. Então, às vezes, tem muita gente preparada que é aquela pessoa que se inscreve em curso atrás de curso, e curso atrás de curso. O cara é um repertório. Tem que parar. Para um pouco, pensa, age, coloca em prática aquilo que você sabe, porque senão você vai só acumulando coisas, né? Você tem que botar para fora. A curva de aprendizado ela é muito boa, mas se você ficar nela, tu vai surfando, vai subindo, e quando tu vê, tá lá em cima e volta. Volta que a curva de aprendizado tem que ser mais curta. A barriga tem que ser mais curta, porque tu já tem que colocar em prática as coisas. Né? A brincadeira que a gente faz é trocar o pneu com o carro andando, colocar gasolina no combustível no avião, com ele voando, né? E com relação às ferramentas, por vezes, a comparação é trocar a bateria de relógio com uma luva de boxe. Como é que é isso? Né? E a gente vive isso todos os dias. São as dificuldades, são as limitações, né? E da questão da luva de boxe é tirar, né? Tem vezes que você tem que tirar as ferramentas que estão sendo utilizadas e colocar novas, colocar recursos, né? Eu acho que nesse aspecto, André, um comentário rápido, mas assim, de novo a história da educação contextualizada, né? Eu preciso oferecer aquilo que é importante para aquele momento. E aí, assim, que hora que eu aprendo, né? Eu aprendo da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Porque, por exemplo, consertar o relógio com luva de boxe parece impossível. Mas se alguém me ajudar a tirar a luva de boxe, eu já vou conseguir
mudar o processo. Sabe? É disso que a gente está falando. Então, o tempo todo tem que estar alguém olhando para o processo com essa visão de aprendizado, né? A história das disciplinas, do aprendizado constante e tal, isso é uma verdade muito grande. E o que às vezes pega um pouco, principalmente quando alguns presidentes, executivos de empresa, eles entendem que vão trazer um treinamento, de novo, como uma panaceia. Ele está com um problema de vendas, aí diz para a gente, não, vamos fazer um grande treinamento de vendas. Tá bom, isso é parte do processo, né? E aí ele quer que tire aquela equipe de lá, faz um treinamento e devolva vendedores maravilhosos sem ter se envolvido no processo. Então, quantas e quantas vezes vocês já tiveram em sala de aula e o aluno fala para a gente, o meu gerente precisava ouvir isso, o presidente da minha empresa precisava ouvir isso, porque na verdade ele não está no mesmo contexto. Olha a pulsação de novo em ritmos diferentes, né? Então, acho que essa proximidade da empresa como um todo, no dia a dia do treinamento, é fundamental. Exatamente. Não tem como sair de lá e escutar, como eu já escutei algumas vezes, do tipo, olha, isso, quando chegar na empresa, a gente não consegue colocar em prática. Porque a gestão daquilo que foi dado o treinamento como ferramentas, a gestão depois lá não tem como suportar e aí aquilo não vai dar certo. Mas tem a ver com cultura, né? Tem a ver com... Novamente, eu vou trazer outra frase, é Peter Drucker, né? Nenhuma estratégia consegue, né, sobrepor-se à cultura. Então, melhorando isso aí, uma cultura muito bem realizada consegue executar qualquer estratégia. Não é não, Carol? Isso tem muito a ver com liderança, né, André? Quando você tem um ambiente em que a sua liderança está alinhada com a missão, visão, propósito, que a liderança é isso, né? É o alinhamento da missão, da visão e do propósito da empresa com os colaboradores. Quando isso está bem alinhado, flui. Conta pra gente como que é aí na Wally. Você já contou até um pouco aí, deu pra gente perceber essa cultura dentro da sua fala. Na verdade, as coisas não são muito estanques, né? A gente acaba misturando um pouco de gestão, de cultura e tudo. Mas com 18 anos de vida empresarial, Carol, eu acho que o que a gente mais fez foi exatamente criar um jeito ser de Wally, criar a cultura da Wally, de como a gente trabalha. Quando eu te falo do simples, fácil e rápido, os meus clientes me reconhecem como simples, fácil e rápido. Então, se eles me reconhecem, é porque o meu colaborador, o meu gestor, absorveu isso e entregou para ele aquilo que a gente colocou como cultura. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de que passa sempre pelo gestor, né? O meu gestor de equipes lá, ele tem que incorporar isso, e como ele é um cara que veio de dentro de casa, que vive com a gente há bastante tempo, ele incorporou isso ao longo do tempo. E aí, a hora que a gente pega os novatos, né? A gente pega vai fazer um onboard, um curso de integração, alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que esse gestor quer com ele é exatamente falar do simples, fácil e rápido. Ou seja, vamos te dar aqui o meu conceito, a minha cultura, e é isso que nós temos que difundir. Não tem como ser diferente. Então, nós temos uma cultura, uma empresa relativamente pequena, mas com uma cultura muito bem estabelecida. E eu adoro quando eu estou conversando com um cliente e falo, não, realmente lá na Wally as coisas a gente resolve rápido. E olha uma cultura de atendimento que a gente colocou, que para a gente é muito importante. A gente é prestador de serviço com várias áreas diferentes, né? Uma hora eu estou com recursos humanos, outra hora eu estou com comercial. A gente tem uma cultura interna, uma filosofia de trabalho que é do ponto único de contato. Então, o meu cliente, ele só fala com uma pessoa, não. Se o problema dele, cada cliente tem um gestor de conta, tem um responsável pela carteira, mas se o problema dele for financeiro, educacional, tecnológico, pedagógico, ele fala sempre com a mesma pessoa. Isso cria uma cultura de que a Wally resolve o meu problema. A Wally não me enrola. A Wally, eu sou mais objetivo. Porque essa pessoa tem que absorver o problema do cliente, internamente resolver esse problema. Quebra o pau com tecnologia, com financeiro, com quem quiser, mas é ela que vai dar o retorno para o cliente também. Então, isso criou uma cultura para a gente de uma proximidade com o cliente. E só para te dar uma ideia do tanto que isso é importante, na minha carteira de clientes, como prestação de serviços, e a gente sabe que isso é uma coisa um tanto quanto complicada, eu tenho 3 clientes com mais de 10 anos presentes na minha carteira. 3 clientes. Grandes clientes. Esses clientes são varejistas,
mas são empresas de 200, 500 lojas, que tem mais de 10 anos que a gente presta serviço para os caras. Significa que a nossa cultura está alinhada com as necessidades desse cliente. Senão, a gente não permaneceria 10 anos prestando serviço. E é exatamente o que acontece no ambiente interno, né? E o cliente, ele percebe isso, né? Tem algo que... E esse tipo de pensamento, Wagner, ele sempre parte de dentro para fora, né? Seja numa pessoa, seja no ambiente organizacional. Quando a casa está arrumada, quando a casa está estruturada, automaticamente as pessoas que estão à sua volta percebem isso. Então, quando o ambiente, a liderança, ela está bem alinhada, o cliente percebe. Ele não só percebe, como ele se mantém ali, né? Porque isso também gera segurança para o cliente. O cliente, ele se sente amparado. E tem a ver também com o que você falou, né? A nossa, da filosofia, né? É prático também, né? É simples, é fácil, E é rápido. rápido. Hoje o que o mercado busca, né? O mercado busca isso, ele busca simplicidade. Ou seja, vocês, além de estarem alinhados, claro, né, com um tipo de resultado rápido, vocês estão alinhados com o mercado, com o que o mercado busca hoje. Então, é certeiro, né? É certeiro. Eu gosto muito assim, o resultado disso é que na plataforma que começou com disquete lá em 2002, desde que ela se tornou uma plataforma online, nós temos mais de 5 milhões de treinamentos aplicados. Então, isso é o esforço repetitivo, é aquela ideia de que a qualidade vem de fazer melhor a cada vez. É claro que a gente já fez muita besteira, ainda vai fazer muita besteira nesse mercado ainda, mas eu brinco muito assim, se você trata bem esse cliente, você tem crédito para errar. Eu errei, mas espera aí. Olha, na minha história com você de 10 anos, sempre foi muito boa. Me dá um tempinho que eu corrijo aquilo. Porque errar, a gente vai errar. Não existe... principalmente que a gente está falando de interpretar um desejo do cliente, transformar esse desejo em alguma coisa mais visual e devolver para ele. Então, pode ter um erro de comunicação, um ruído, pode ter uma série de coisas. Mas a gente tem crédito porque realmente a gente tem conseguido cumprir aquilo que a gente entrega para esse cliente. E fazer isso no mercado de educação é um show, é um sonho. Eu me divirto muito com tudo que a gente faz. E é aprendizagem contínua. Sim. É aprendizagem contínua com o cliente, com a equipa, com a empresa de um modo geral. E a empresa, a Wally, vem se desenvolvendo e vai se desenvolver muito mais ainda, né? Conforme o mercado vai modificando, vão surgindo novas tendências, novas percepções, e isso acontece a todo momento, né? E é fantástico essa transformação nossa e do mercado. Uma característica que eu acho que é importante ainda do nosso mercado, a gente começou muito próximo do varejo de eletrodoméstico e imóveis, que é um varejo muito pulsante no Brasil, né? Fora daqui ele não é tão competitivo, pelo menos ele não parece tão pulsante. Aqui em cada esquina você tem uma loja de Casas Bahia, todos esses players desse mercado. Mas a gente conseguiu começar a expandir isso para outros mercados de uma forma muito legal. Hoje a gente atende indústria alimentícia, locação de veículos, a gente atende ramo de medicação, tem vários segmentos diferentes. Energia eólica, estamos com 2 grandes clientes de energia solar, desculpa, um de energia eólica também. Então a gente começou a entender e conseguiu mostrar para esses clientes que a educação corporativa ela não é desse ou daquele segmento, ele é da estratégia do negócio. Excelente. Uma das coisas boas que você citou aí me deixou muito inspirada. E uma coisa que eu percebo muito, e as pessoas, logo após os nossos webinars, algumas pessoas mandam e-mail para a gente e a gente até responde, tem lá para preencher, para participar, dizendo o que você gostaria de ver. E eu fiquei curioso com uma das pessoas que escreveu o que inspira quem vocês entrevistam. Quer dizer, na cabeça dessa pessoa, estou entrevistando um CEO, estou entrevistando o gestor, estou entrevistando uma pessoa do alto escalão, ou até mesmo um especialista em vendas, um vendedor. Independente do cargo, esta pessoa tem uma pergunta que é: o que inspira quem está na ponta, né?
porque parece que ele é a fonte de inspiração para as pessoas. Muitos que estão vendo nosso negócio querem entender mais sobre educação, querem saber de onde esse cara lê essas coisas, como é que ele sabe dessas coisas, né? Então, uma dica foi que tu fizeste o curso nos Estados Unidos, né? E lá tu te obtiveste algumas coisas nesse sentido. E aí, em meio a essa conversa, eu queria rumar aí para o nosso tempo também dedicado aos nossos convidados, mas pedir de você, o ano não acabou, o ano está acontecendo, e para quem está nos assistindo, mas está um pouquinho cabisbaixo, qual é o olhar inspirador, a frase inspiradora, o comentário inspirador que vai fazer essa pessoa reerguer-se, olhar para cima e continuar, né? Bom, eu tenho um conceito nesse sentido que o que me inspira, primeiro, são os meus desejos pessoais. Isso não é egoísmo, tá? Mas são os meus desejos pessoais. O que eu sonho para mim? Tá? E como eu produzo o que eu sonho para mim? Como eu trabalho. Então, na verdade, quanto maior for o meu sonho, mais eu vou me dedicar ao meu trabalho. E às vezes está difícil. Quando está difícil trabalhar, significa que o meu sonho está um pouquinho mais distante de onde eu quero chegar, né? Então, eu preciso trabalhar um pouco mais, ou preciso trabalhar de forma diferente. Trabalhar mais não é necessariamente só aumentar minha carga horária, porque isso nem sempre produz o que a gente precisa. Eu adoro o conceito do ócio criativo, sabe? Eu adoro parar um pouquinho para pensar o que a gente pode fazer. Então, o que eu espero para esse final de ano? Ter condições de realizar os meus sonhos. E para isso eu vou ter muita dedicação, eu vou entender cada vez mais a cultura do meu cliente, eu vou ter muito mais inspiração para entregar o melhor para ele. Porque se eu entregar o melhor para o meu cliente, eu realizo o meu sonho. Então, acho que esse é o conceito. E assim, de forma individual, eu hoje tenho um grande objetivo de vida pessoal, que é viajar. Eu adoro, eu viajo. A minha caçulinha tem 32 anos de vida, os filhos já estão criados e meu objetivo é viajar. Então, quanto mais eu entregar para o meu cliente aquilo que ele quer, mais eu vou poder viajar. Então, a inspiração, na verdade, eu prefiro deixar o meu desejo pessoal nortear tudo que eu preciso fazer. Porque eu não gosto muito do conceito de que eu vou ser escravo desse trabalho. Não, esse trabalho é meu escravo. Ele que vai me ajudar a produzir o que eu quero. Por isso que eu me divirto com o meu trabalho. Porque cada conquista minha é uma milha a mais de viagem para a minha vida. Esse é o conceito. Excelente, Fantástico. excelente. E ele Inspirador. Inspirador, né? Né? Vem de dentro, de fato, né? E de fato é isso, é a dedicação, é o esforço, e isso volta, né? Isso é colocar ali a flechinha, colocar ali aquilo que é real, que é possível, que é temporal. Vamos voltar para os conceitos do SMART e fazer acontecer. Olha, André, esse conceito de trazer os meus desejos pessoais é porque eu sempre brinco muito e falo muito sobre isso, que a gente não é uma maquininha de eu sou pessoal e eu sou profissional, né? Agora eu vou para o trabalho, viro minha chavinha do profissional e vou para o trabalho. Agora eu voltei para casa, eu sou pessoal. Não. Já que eu sou um pacotinho de emoções, eu ponho a minha emoção em primeiro lugar e vou trabalhar para chegar na minha emoção. Esse é o conceito. Excelente. Perfeito. O que eu ia complementar aqui, que depende da perspectiva, né? O que você trouxe foi uma nova perspectiva diante do trabalho. Então, às vezes, a única coisa que a pessoa precisa fazer é mudar a forma de ver aquilo ali. Ou seja, você direcionou a sua atenção para os seus desejos pessoais, e aí está o seu fator motivacional. Então, aí é cada um perceber onde é que está o seu fator motivacional. Né? Fantástico. Às vezes, Carol, assim, eu estou falando da viagem porque é um vício, é um prazer, é uma coisa que eu tenho. Mas muitas vezes esse fator pessoal é algo material, inclusive. Não? Eu quero comprar um carro novo, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de país, Então, tudo que eu faço na minha vida profissional, ele tem que ser colaborativo para os meus objetivos pessoais. Eu não gosto do conceito que o meu objetivo de vida é fazer minha empresa crescer. Fazer minha empresa crescer é atender os meus objetivos pessoais. Então, é disso que a gente está falando. Excelente, excelente. Olha, toda essa conversa, além de educadora, também inspiradora,
Te agradeço muito pelo tempo disponível que você nos deu. Vamos avançar. Acredito sim que existam muitas possibilidades em dois caminhos, que é um pacotinho só, como você falou. Então vamos trabalhar e vamos viajar. E espero que suas próximas viagens, inclusive posso fazer uma observação, mas indo, Claro. me conta como é que foi aquela experiência daquele recadinho. E, tá vendo? Isso é trabalhar e divertir ao mesmo tempo, né? Eu acabei de chegar de uma viagem de férias fantástica, tá? Tivemos uma oportunidade, só eu e minha esposa, de fazer um passeio muito legal. Nós tivemos em Maldivas, depois fomos para o deserto e depois fomos para Dubai. E eu adoro conversar sobre o trabalho das pessoas, né? Então, estávamos num hotel lá em Dubai e a pessoa que veio nos atender, a Nicole, é uma simpatia de pessoa, e a gente tentando conversar, ela é indiana, acho que indiana, e a gente tentando conversar e conseguiu estabelecer um bom canal, e eu contei toda a minha história de vida para ela, ela contou a história da vida para a gente já convidou ela para vir no Brasil passear, que não sei o quê. E aí ela toda noite, a gente ficou 4 noites nesse hotel, toda noite ela vinha nos atender. Dependendo da posição que a gente estava, ela vinha nos atender e com toda a atenção possível. No último dia, ela foi para o Google Translate, fez um recadinho em inglês, traduziu para o português e entregou para a gente, dizendo que a gente foi inspirador na vida dela, que ela tem um sonho agora diferente do que ela tinha no primeiro dia. Então, para mim, isso é ensinar e viver, sabe? As coisas, ensinar e viver não são coisas diferentes, né? Elas são coisas consequentes. Então, ela se encantou com a minha história, eu me encantei com a história dela, nos tratou maravilhosamente bem, e aí eu já fui para o TripAdvisor, já fiz comentários, ela agradeceu, aí a gente vai impulsionando a carreira das pessoas, isso é que motiva a vida. Exatamente, impulsionar a carreira das pessoas, e de qualquer forma, é isso que faz a pessoa ser gestora e líder de si, com seus desejos, encontrando pessoas que alavancam, que juntam e que levantam as emoções e as possibilidades das pessoas terem sucesso. E serem felizes, obviamente. Meu amigo, ficaríamos aqui anos e anos conversando, Carol, com certeza. Só espero que você esteja na rota dos próximos, né, viagens, vir para Portugal, a gente fazer um passeio. Adoro a sua terra, adoro, não é a sua terra, que vocês são brasileiros, mas adoro Portugal, e com certeza, assim que a oportunidade, o tempo permitir um pouco mais aí, com essa loucura que nós estamos vivendo, eu vou estar de volta. Muito bacalhau e bons vinhos. E que seja breve, seja muito breve. Se Deus quiser, tá bom? Prazer, obrigado muito pela oportunidade. Foi um prazer Qualquer coisa, enorme. Obrigado. Muito obrigada. Boas viagens, cuidem-se e até a próxima, amigo. Até a próxima, tudo de bom. Eu vou agora lá para o nosso fechamento. Muito bem. Então, para a nossa satisfação completa, estamos aí preparando algo bem interessante para a nossa próxima quarta-feira. Muito obrigado. E quando eu digo completa é porque não acaba. A gente sempre está trazendo novidades, sempre está trazendo coisas boas para vocês aí. Acesse o nosso canal, canal do Líder Gestor. É esse que é o nome do nosso canal. Já vai daqui a pouco estar lá disponível a entrevista de agora com o mestre CEO da Wally e da FGW, senhor Wagner Oliveira. Tudo de bom? Boa semana, bom fim de semana, boa semana e a gente já se encontra na próxima quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.